Uma outra funcionalidade que é frequentemente utilizada em aplicações web para facilitar o desenvolvimento é uma funcionalidade que frequentemente nós identificamos como mecanismos de template. O problema atrelado ao uso de mecanismos de template é que muitas vezes as nossas aplicações web elas têm como responsabilidade gerar código HTML. Nos exemplos que eu mostrei para vocês de aplicações Express, as nossas aplicações ou elas imprimiam apenas texto ou elas imprimiam só um fragmento de código HTML. Mas as páginas web que normalmente nós utilizamos, elas não são compostas só por isso. Normalmente elas têm toda uma definição de código HTML completo que precisa ser apresentado para o usuário. Os mecanismos de template basicamente são recursos que vão facilitar a geração desses códigos HTML dentro das nossas aplicações, inclusive mantendo elas mais organizadas. Para exemplificar para vocês, vamos utilizar o nosso exemplo inicial de uma aplicação Express, que ela tem uma única rota, que é o /A. E esse /A, nesse primeiro momento, está apenas mostrando um fragmento, né, que é de código HTML, que é um H1 com escrito página A, simplesmente. Para utilizar um mecanismo de template, nós vamos ter que alterar um pouco as bibliotecas que nós importamos para o nosso projeto, né? Nesse caso, eu tive que importar a biblioteca Path, que ela é uma biblioteca padrão do Node.js. E em seguida, entre as linhas 6 e 7, vocês podem verificar que nós incluímos duas chamadas ao objeto app do Express. Essas duas chamadas elas têm como objetivo, primeiro, definir uma pasta que eu vou armazenar os meus templates. Nesse caso, eu identifiquei essa minha pasta, né, que é a pasta de views, e eu identifiquei ela como sendo a pasta views, que existe dentro do meu projeto Express. Utilizando novamente a dependência do path, para adicionar essa pasta ao path do sistema de localização de arquivos do Node. Na linha 7, nós tivemos que fazer também uma chamada para identificar qual que é o motor de template que nós vamos estar utilizando. O Express ele suporta vários mecanismos de template. Eu optei por utilizar o template do tipo Handlebars. No entanto, existem vários outros que vocês podem verificar na própria página do projeto Express. Uma vez que nós fizermos essas identificações e essas configurações na nossa aplicação Express, ao invés de utilizar o método write ou o método end do response para gerar a resposta da requisição HTTP, nós podemos utilizar o método render. O método render, por sua vez, diferentemente dos métodos anteriores, ele vai identificar um arquivo para ser utilizado para gerar a resposta HTML ao navegador. Nesse caso da nossa aplicação, na linha 10, eu estou passando como parâmetro uma string chamada abobrinha, que identifica que dentro da minha pasta views, eu quero procurar pelo template que tenha o mesmo nome, a abobrinha, né? Esse meu arquivo, abobrinha, .hbs, né, seguindo o template do Handlebars, se vocês analisarem ele, a única coisa que eu tenho nele é um código HTML, como o que eu estou apresentando ali para vocês, um código HTML completo. E uma vez que o navegador web ele acesse a página /A, né, localhost 2.3000/A, ele vai visualizar essa página. Então, basicamente, essa utilização do mecanismo de template, nesse primeiro momento, ela serve para a gente utilizar uma página HTML completa e mostrar ela no navegador do meu usuário, ao invés de nós ficarmos fazendo chamadas res.write, res.end dentro da nossa regra de roteamento, na linha 10 ali, por exemplo, nós fazemos simplesmente uma chamada de render, que ela vai renderizar todo esse código HTML na resposta, no corpo da resposta HTTP que vai ser enviada ao navegador. No entanto, o mecanismo de template ele tem outras funcionalidades que melhoram ainda mais a geração do código HTML dentro da nossa aplicação. Vamos considerar que nessa nossa aplicação eu acrescente a seguinte regra de roteamento, né, que é o app.get, passando como parâmetro o /p, então eu vou criar uma rota para o /p. Eu tenho a minha callback de requisição e resposta novamente, e dentro dessa minha callback eu tenho os códigos que eu estou apresentando para vocês, né, que eu crio uma variável nomes. Essa minha variável nomes ela armazena um vetor de strings.
E em seguida eu chamo novamente o método res.render. No entanto, dessa vez, o meu método res.render, eu passo para ele dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um outro arquivo de template, que basicamente é um arquivo que eu utilizei um nome qualquer ali para definir. E depois eu passo um objeto como parâmetro. O que essa chamada vai fazer é que ele vai utilizar o objeto que eu passei com o nome do parâmetro dentro do objeto que eu passei, o nome do atributo dentro do objeto que eu passei, para passar os valores dessas variáveis que nós definimos dentro dessa regra de roteamento para dentro desse template. Uma vez que esses valores sejam passados para o template, dentro do template eu posso utilizar algumas diretivas para gerar código HTML atrelado àquilo. Nesse caso, entre as linhas 11 e 13 do meu template pepino.hbs, eu faço uma chamada a um mecanismo que ele é similar ao foreach, que ele vai navegar entre todos os elementos do meu vetor nomes e para cada um deles ele vai gerar um elemento li com o valor desses elementos. O resultado dessa execução basicamente vai ser uma página HTML completa, em que eu vou ter um li para cada elemento que eu armazenei dentro do meu vetor. É claro que esse é um exemplo simples de utilização do mecanismo de template handlebars dentro do Express. Mas, no entanto, o handlebars ele tem uma série de implementações de diretivas que podem ser utilizadas dentro dos templates, que vão facilitar a geração de código HTML pelas aplicações Express de vocês. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada nas documentações do handlebars, para vocês visualizarem as implementações de mecanismos do tipo if, eventualmente gerar uns templates parciais, entre outras funcionalidades que devem facilitar a geração do código HTML das aplicações Express que vocês vão estar implementando.